Hoje você vai aprender. Hoje eu quero explicar uma coisa para as pessoas que ninguém, parece que entra aqui e sai aqui, meu irmão. A gente explica, a gente tenta. Cara, olha só. Você que é evangélico, você que é católico, você que acredita em Deus, você que é adventista, você que é mórmon, você que acredita no Criador. Se você deseja alcançar a salvação, assista esse vídeo aqui até o final. Tudo que eu vou falar está endossado, está dentro da Bíblia. Os fundamentos estão dentro da Bíblia. Eu não vim aqui para poder denegrir a imagem de ninguém, mas eu preciso explicar uma coisa para vocês. Olha só, quando o apóstolo Paulo pregou o evangelho, você tem lá os 12 apóstolos de Cristo, ok? O Paulo se tornou apóstolo de Cristo depois da morte e ressurreição de Cristo, quando a igreja começou a pregar. O que é igreja? Se você pegar a palavra eclésia, é sair para fora. Eu não quero... Vamos colocar aqui. Eclésia, sair para fora. Só para vocês poderem entender, tá? Vamos ver se aqui está falando, ó, igreja, eclésia significa chamados para fora, sair para fora. Deixa eu voltar aqui. Olha só, quando o apóstolo Paulo pregava o evangelho, Paulo pregava na rua, Paulo pregava na montanha, próximo do mar. 90% das pregações de Jesus foi à vista do mar. Então, toda a pregação de Jesus, tirando pouquíssimas pregações que foram feitas nos templos fariseicos, né? Pouquíssimas pregações, a grande maioria das pregações do apóstolo Paulo, dos apóstolos de Cristo e de Jesus foram fora. A palavra eclésia, que deu origem à palavra igreja, significa sair para fora, ou chamados para fora. Por quê? Porque no passado, quando o apóstolo Paulo chegava a alguma cidade romana, Paulo convidava as pessoas a saírem de suas casas, convidava as pessoas a saírem dos prédios do governo. Então, praticamente, ele convidava as pessoas a irem à praça em tal dia, em tal horário, para ouvir o evangelho. Então, eclésia é exatamente o oposto do que você conhece como igreja, que é um templo de pedra. Então a palavra eclésia é sair para fora. Então a pregação não envolve a igreja. E por que Jesus Cristo ele pregou dessa forma? Porque quando você prega numa igreja, olha bem o que eu vou lhe falar. Quando você prega numa igreja, você fica dependente do governo. Porque você vai ter que ter custos do terreno, você vai ter que ter custos da edificação, você vai ter que ter custos, por exemplo, de banheiro, de água, seja lá o que for, e você vai ficar submisso e sujeito às leis do governo. E aí, se o governo apertar a mão e proibir você de pregar, você vai ter que parar de pregar. Se o governo dizer que você não pode falar tal coisa, que ele vai fechar a sua igreja, você vai ter que parar de fazer. Então, o que acontecia era o seguinte: Jesus Cristo ele pregou fora das igrejas justamente para que não fosse repreendido pelo governo, para que não tivesse o imóvel. Porque tu pega uma igreja hoje, se nessa igreja você pregar sobre o homossexualismo, contra o homossexualismo, a sua igreja é fechada. Vai receber uma denúncia, o ministério vai investigar, você vai ter o seu CNPJ, a sua empresa fechada. Então, o Criador, ele pregou nas ruas por conta disso. Outra coisa, o pregador do evangelho, ele não ficava parado num único lugar. Ele pregava e ia embora. Então, o que fazia com que a palavra chegasse a multidões é porque hoje o cara pregava em tal lugar. Passava 4, 5 dias, ele estava em outra cidade. E isso fazia com que o governo romano não conseguisse encontrar o cara, não fosse tão hábil em encontrar o cara. Não só o governo romano, como os outros governos. Então, assim, historicamente,
a quantidade de vezes que os apóstolos foram presos é uma quantidade muito baixa em relação ao tempo que eles pregaram. Então, o volta e meia, eles estão pregando em cidades e se movimentando. O povo de Israel, que foi peregrinar com Moisés, o povo de Israel foi perseguido. Não pense você, depois que Moisés abriu o mar no meio e os soldados egípcios foram engolidos pelo mar, que a perseguição acabou. Ela continuou, só que o que garantiu a sobrevivência do povo foi a peregrinação. Foi porque o povo cada dia estava num lugar diferente. E aí você não conseguia saber, o povo está no oeste, lá não sei da onde. Passava, a informação demorava 3 dias para chegar. Quando a informação chegava, os caras iam demorar mais 3 dias para ir lá. Quando os caras chegavam ali, o povo já estava a 100 quilômetros de distância, não tinha nem rastro deles. E isso fazia com que o povo se tornasse praticamente intocável nesse âmbito. E essa é a estratégia de Deus, movimentação e não ter vínculos com o governo. Então, por exemplo, o cara que quer se eleger pastor, o cara que quer se eleger profeta ou padre, ele não pode ter nenhum bem em seu nome, porque o governo pode confiscar. Se você pregar contra os travestis, nós vamos confiscar sua casa. Pronto, acabou. O cara se calou ali. Você está entendendo? Então, igreja é sair para fora. O verdadeiro pregador do evangelho, ele não tem nada em seu nome, ele é um peregrino, ele fala sem medo de falar, fala contra os gays, fala contra os trans, fala contra as pessoas que querem teologia da prosperidade, fala contra tudo. Esse é o verdadeiro... E aí eu te digo, esse é o cara que é perseguido. Então, olha só, vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Olha só, pastor é preso pela PF. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Acho que esse aqui, eu acho que é esse aqui, tá? Olha só. Deixa eu ver se é o pastor que eu tô... Tem um pastor aqui. Pastor. Deixa eu ver. Eu acho que o termo correto é esse. Eu não posso nem falar essa palavra aqui. Deixa eu ver. Esse cara aqui, Esse aqui tem o meu respeito. Esse cara aqui tem o meu respeito. Eu não sei, eu não vou poder falar o porquê, mas esse cara aqui tem o meu respeito. Eu não sei se esse senhor vai poder ver o meu vídeo, porque ele está preso. Esse cara pegou mais anos de cadeia do que Marcola, que foi o mandante do tráfico no Rio de Janeiro. Esse cara pegou mais anos de cadeia do que Marcola, meu irmão. Para tu ver, tá? Esse cara é como se fosse o apóstolo Paulo, que ficou preso na cadeia tantos e tantos anos. Esse cara aqui foi preso. Agora, por que esse cara foi preso? Porque esse cara pregou verdadeiramente o evangelho. Esse cara pregou contra os gays, contra os trans. Esse cara, ele falou o que a mulher tem que fazer para ser salva. Esse cara, ele falou, não fará marcas em seu corpo. Lê o que está escrito na blusa dele. Lê o que está escrito na blusa dele. Exatamente o que Deus ensina que você não pode tomar isso aqui. Deus ensina, tá na Bíblia, cara. Tá na Bíblia, não farás marcas em teu corpo. Né? Então, basicamente, ele pregou o que realmente está na Bíblia. Qual foi a consequência disso? O cara tá em cana. Pegou mais anos de cadeia do que Marcola. Só para tu ter ideia, cara. Tá vendo? Essa é a diferença do verdadeiro pregador do evangelho. Essa é a diferença. Aí eu digo para vocês o seguinte: você acha que uma nhaca, um monstro como esse aqui, com um relógiozinho de ouro, prega verdadeiramente o evangelho? Você acha que esse cara aqui é um verdadeiro pregador do evangelho? Não é. O que eu estou dizendo para vocês é que se você quer ser salvo, se você está buscando a salvação, você tem que sair das igrejas. Não dá para você ser salvo. Não dá se você está dentro de um edifício, de um templo de pedra. Então, olha só. Pastor atira a mulher no chão em culto e ela perde os movimentos da perna. O pastor endemoniado José Raimundo da Silveira
de 42 anos, foi indiciado pela polícia de Caruaru, a 702 km de Manaus, por lesão corporal a uma fiel da igreja evangélica. Ou seja, a mulher, olha para tu ver, esses caras, eles se acham intocáveis. Não mexeis com os ungidos de Deus, não mexeis com os profetas de Deus. Mas que profeta de quê? De Baal? Porque de Deus que tu não é, meu irmão. E aí o cara ergue a mulher no céu e joga a mulher no chão e a mulher fica paraplégica, meu irmão. Olha para tu ver como é que é a coisa. Ela estava sentindo um desconforto na coluna vertebral e o cara, o que ele fez? Ele indicou um médico, indicou um terapeuta, ele basicamente orou por ela? Não, jogou ela no chão. Esse é a galera. É isso que eu digo para você, meu irmão. Se dentro da tua igreja tem gritaria, tem falar em línguas, tem dons, sai fora. Sai fora. Então, esse é o nível, cara, das igrejas no Brasil. Agora, olha só o que Deus fala. Olha só. João capítulo 10. Por que esses caras não pregam esse versículo, esse capítulo, dentro das igrejas? Olha só. Olha bem aqui. Na verdade, eu vos digo que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Isso é Jesus falando, tá? Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome de suas ovelhas. Olha só o que Jesus fala. As ovelhas, de modo nenhum, seguirão a voz de um estranho. Antes fugirão dele. O verdadeiro cristão não vai ouvir a voz de um estranho, mas sim fugirá dele, tá? Outra coisa, Jesus diz, quando Jesus fala em verdade vos digo, isso é um estatuto messiânico, é um estatuto de revogação messiânica, dizendo que ele é o Messias. Em verdade vos digo que eu sou, de Jesus, a porta das ovelhas. E olha só o que ele diz. Eu sou o bom pastor. Ele é a porta e ele é o pastor. Então, meu irmão, você não precisa de um cara desse para ser salvo. Não precisa. Você, dentro de um templo de pedra, você se condena. Você está perdendo a tua salvação. Por favor, leia João 10. O mercenário que não é bom pastor, de quem não são as ovelhas, as ovelhas não são deles. Essas ovelhas que estão aqui não são desse cara. Quando ele vê o lobo, quando vira o lobo, ele deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Olha bem, o lobo as arrebata. Ou seja, o diabo leva todas essas pessoas para o inferno. Por quê? Porque essas pessoas são seguidores de homens e não do verdadeiro Criador. Tá entendendo? O mercenário foge porque é mercenário. Esses pastores aqui cobram dinheiro para pregar o evangelho. Eu não sou pastor, meu irmão. Eu não sou pastor. Eu estou avisando, eu gravo esses vídeos para os meus filhos, para que eles saibam a verdade na minha ausência, tá? Olha só o que Jesus fala. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Então, quem segue a Jesus jamais vai entrar num lugar como esse. Tá entendendo? Outra coisa, por que os pastores não pregam Mateus 23? Por quê? Olha só. Vós, porém, não quereis ser chamados de rabi. A tradução de rabi é mestre. Não quereis ser chamado de mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Messias. E todos vós são irmãos. E a ninguém na terra vos chamei de pai. A tradução de padre, porque veio de Roma, Igreja Católica, é pai. Então, padre é pai. E ninguém na terra vos chamei de pai, ou de padre, porque um só é vosso padre, o que está nos céus. Nem vos chamei de guia. Aqui está mestre, mas o termo dicionário de Strong é guia. E quando se fala de guia, é o guia das ovelhas, ok? Guia das ovelhas, ok? Então, ninguém vos chamei de pastor. O termo correto aqui é esse. Nem vos chamei de pastor, porque um só é vosso pastor, que é o Messias. O maior dentre vós será servo. Então, Jesus mesmo, em Mateus 23, versículo 8, 9 e 10, fala: a ninguém chame de rabi, a ninguém chame de padre e a ninguém chame de pastor. O próprio Messias está falando isso.
Aí o ser humano, o que ele faz? Ele acha que vai encontrar a salvação num lugar desse. Vamos continuar. Olha só para você poder entender, tá? Quando Estevão foi convocado para apresentar o seu lado da história, né, lá na sinagoga, antes de ser executado, olha só a pregação de Estevão. E essa pregação foi falada por Jesus também, tá? Quando eu falo foi falado por Jesus, Jesus disse isso aqui, ó. Só você pegar na Bíblia que tem versículo sobre isso, tá? Olha só. Todavia, o Altíssimo Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, como revela o profeta. Isso aqui já é antigo, tá? O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécime de casa poderei construir, diz o Senhor? Ou ainda, onde seria o meu repouso? Ora, não foram as minhas mãos que criaram todas essas coisas? Homens duros de entendimento e incircuncisos de coração. Então, olha só. O Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Você acha que Deus está aqui dentro? Não, é um estatuto. A afirmação de Deus é essa. Deus não está nesses templos. E se Deus não está nesse templo, quem está nesse templo? O diabo. Ah, mas por que se opera milagres? Porque o diabo ele sabe se fingir, ele sabe se passar por Deus. Ele sabe muito bem interpretar o papel. Muito bem. Então, os demônios sabem muito bem interpretar o papel. E aí, esses caras que acham que estão pregando o evangelho, na verdade, são ferramentas das trevas. Então, é isso que eu vou dizer aqui para cada um de vocês, tá? Para cada um de vocês. Esse vídeo do Toilet Talkers, eu já fiz um vídeo, eu gravei, só você conferir uns vídeos para trás aí, tá? Então, é isso que eu falo. Que profeta vossos antepassados não perseguiram? Que profeta vossos antepassados não perseguiram? Então, meu irmão, é o que eu digo, né? E aí tamparam-se o ouvido às pregações de Estevão. Então, assim, o que eu digo para vocês é o seguinte: tem que tomar cuidado. É cheio de gente, cheio de gente. Eu vou na igreja. É porque eu tenho uma igreja evangélica, católica, adventista, mórmon. Se você frequenta esses lugares, o seu lugar não é com o Criador, não é nos céus. Porque se você está trocando Jesus Cristo por um pastor, meu irmão, você não é digno de entrar no céu. Olha bem o que Jesus Cristo mesmo diz, ó, olha só. Jesus, digno de mim, olha só. Olha só o que Jesus Cristo fala. Mateus 10, 37, ó, só para você poder entender. Ó. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não tomar a sua cruz e me seguir, também não é digno de mim. Quem encontrar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, achará. Olha só para você poder entender, tá? O que Cristo quer dizer aqui? Que em primeiro lugar vem Jesus. Então você que adora estudar o evangelho nas igrejas, você não está colocando Jesus Cristo em primeiro lugar. Você está colocando esses templos fariseicos em primeiro lugar. Lembra da pregação dos fariseus? Não entram no céu e não deixam o próximo entrar. Olha só. Não entram no céu e não deixam os outros entrar. É só para você poder entender, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Isso são a referência a esses caras aqui de hoje em dia, ó. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Por quê? Porque esses caras eles não têm o pleno entendimento da Bíblia. Esses caras distorcem a Bíblia para poder encher a igreja de fiéis. Distorcem a Bíblia para poder cumprir com as exigências do governo. Exatamente isso. E por fazerem isso, né, por se fecharem, né, olha só, vocês fecham o reino do céu diante dos homens. Vocês mesmos não entram no céu e nem permitem, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Não entram no céu e não deixam o próximo entrar. Pessoas assim não entram no céu e não deixam o próximo entrar. Então toma cuidado, se você quer ser salvo, você não deve estar num templo religioso.
Essa é a verdade. Eu não sou pastor, eu não sou profeta. Meu irmão, eu tiro meleca do nariz, eu peido, eu arroto. Só que eu falo uma coisa para vocês. Eu sou patriarca. Eu ensino a minha família a ser cristã. É só isso que eu faço. Ler a Bíblia, ter entendimento e ensinar a minha família. Agora, eu gravo esses vídeos porque hoje em dia nós temos tecnologia. E caso um dia eu venha a faltar, os meus filhos vão ter esses vídeos para poder se espelhar, para poder serem pessoas melhores. Então, o que eu estou fazendo aqui é basicamente um testemunho meu no comentário para que os meus filhos possam ser pessoas de caráter, na ausência do pai, caso um dia isso aconteça. Então, é o que eu digo para cada um de vocês. Para cada um de vocês. Tá? Isso aqui não entra no céu. Não entra. Se você quer ser cristão, você não pode ter vínculo nenhum com isso aqui. Doa quem doer, essa é a Red Pill. E tá aí, ó, o cara jogou a mulher no chão, meu irmão, a mulher perdeu o movimento da perna. Cara, eu vou te dizer, eu conheci um pastor que me amaldiçoou, velho. Me amaldiçoou. Você tá entendendo? Agora, por que o cara me amaldiçoou? Por que o cara me amaldiçoou? Por quê? Porque eu falo pro cara, olha, eu cheguei no cara e falei, meu irmão, você não pode ser pastor. Só pode haver um pastor. Ele falou, eu sou pastor. Eu falei, olha, eu vou te chamar pelo nome. Você não é o meu pastor. Posso fazer uma oração para você? Não. Você não pode fazer imposição de mãos sobre mim e nem oração para mim que eu não permito. Eu não te dou essa autoridade. A autoridade que eu concedo ao homem é ser homem. A autoridade de ser Deus, eu só confio a Deus. Então, o meu pastor é Jesus. A minha crença é em Jesus. A minha oração é para Jesus e não é destinada aos homens. O cara ficou puto. O cara ficou puto quando eu falei isso. Se o cara tivesse uma AK-47, ele tinha me fuzilado. Por quê? Porque eu simplesmente sigo a Bíblia. Eu não confio em homens, eu confio no Evangelho. É simples assim, não tem mistério, cara. Não tem mistério. Entendeu? Eu não sou o super inteligente, última cereja do bolo. Não, só sigo a Bíblia, tá lá. Eu não tenho o que falar. Só que o que acontece? As igrejas assim, vamos pregar hoje sobre o amor. Meu irmão, nem tem a palavra amor na Bíblia nem existe, existe sacrifício. Toda vez que você vê uma palavra amor na Bíblia, ela foi traduzida erroneamente. Toda vez na Bíblia que tiver a palavra amor, você troca por sacrifício. Fará muito mais sentido na sua vida. Mas Jacó por amor a seu povo. Não, Jacó por sacrifício, por se entregar ao seu povo. Mas por Deus, por amor, não, por Deus, ele se sacrificou naquele momento ali para ajudar as pessoas. Troca a palavra amor por sacrifício, vai ficar sendo muito mais sentido para você. Então é isso que eu digo, tá? Essa é a mensagem que eu passo para cada um de vocês, para vocês entenderem. Eu acho que se você deseja ser salvo, você tem que fugir dos fariseus. Não tem outra escolha, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Sou Humberto Voltz. Fique na paz.